Há algo acontecendo no mundo espiritual que está prestes a transformar a sua vida. E hoje você vai sentir isso como nunca sentiu antes. Antes de começarmos, respire fundo. Porque aquilo que te preocupa, aquilo que te tira a paz, aquilo que parece impossível, vai ser colocado agora nas mãos poderosas de São José. E quando São José entra, o impossível se dobra, o urgente se resolve e o que estava travado começa a se mover. Mas para que essa graça alcance ainda mais vidas, inclusive pessoas que você nem imagina, eu te peço agora, inscreva-se aqui no canal, porque todos os dias publicamos orações poderosas para fortalecer sua fé. Curta este vídeo, porque isso mostra ao YouTube que você acredita no poder da oração e ajuda esta mensagem a chegar a quem está sofrendo agora. Compartilhe esta oração com alguém que está precisando de um milagre urgente. Você pode ser a porta que Deus vai usar para mudar a vida de alguém hoje. E se você ama São José e deseja levar essa devoção ao seu lar, eu te convido agora a visitar a loja oficial de produtos abençoados com imagens, terços, medalhas e artigos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Link da loja oficial está fixado nos comentários. Agora, prepare o seu coração. Coloque sua causa urgente na mente, feche os olhos se puder, porque aquilo que parecia distante, aquilo que parecia perdido, aquilo que já te fez chorar tantas noites, hoje será apresentado ao céu com uma força espiritual tão grande que nada poderá impedir o agir de Deus. Vamos começar esta oração invocando o santo que nunca falha, o protetor que nunca abandona, o intercessor que sempre responde, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com a alma aos Teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar, e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece, aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de Ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado, move aquilo que ninguém consegue mover. Transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José,
Toca as portas que estão fechadas. Toca os corações endurecidos. Toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida, eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em teu nome, pela tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego. Eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração,
Acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja. Que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com a alma aos teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo.
Eu permito que tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado, move aquilo que ninguém consegue mover, transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas, toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em teu nome, pela tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras,
Os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado.
Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com a alma aos Teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que Tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que Tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de Ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado, move aquilo que ninguém consegue mover, transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas, toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em Teu nome, pela Tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada.
Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras,
nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que, a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com a alma aos teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece, aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito,
Entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado. Move aquilo que ninguém consegue mover. Transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas. Toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em teu nome, pela tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo, eu sei que Deus está movimentando tudo, eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado.
O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja. Que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com a alma aos teus pés,
com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado. Move aquilo que ninguém consegue mover. Transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas. Toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em teu nome, pela tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado,
Que o que estava travado seja liberado. Que o que estava escuro receba luz. Que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso.
que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com a alma aos Teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que Tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que Tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de Ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho. Como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado. Move aquilo que ninguém consegue mover. Transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas. Toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em Teu nome, pela Tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares,
cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José,
que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com a alma aos teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho. Como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro.
Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado, move aquilo que ninguém consegue mover, transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas, toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida, eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em teu nome, pela tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama tua bênção sobre mim como um rio que transborda, como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar,
porque eu creio que vai chegar. Eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda. Que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra. Em nome de Jesus. Amém.
São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com a alma aos Teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que Tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que Tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de Ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado. Move aquilo que ninguém consegue mover. Transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas. Toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em Teu nome, pela Tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história, cada capítulo ainda em aberto, cada aflição que tira o meu sono, cada batalha que enfrento, cada impossibilidade que me cerca. São José, entra na minha família, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, nos pensamentos que se chocam. Restaura lares, cura feridas antigas, aproxima o que foi separado, devolve a paz que o inimigo tentou roubar. Entra também na minha vida emocional, cura as rejeições, as inseguranças, os vazios, as feridas que ninguém entende. Leva embora todo o trauma, toda a solidão, toda a dor guardada. Entra na minha saúde, toca meu corpo, meus ossos, meus músculos, meus órgãos, meus sistemas, meu sangue. Leva embora o que não te pertence, cura o que precisa ser curado, renova forças, equilibra, restaura e devolve vigor. Entra também, São José, na área que mais tem tirado a minha paz, essa causa impossível e urgente que eu coloco agora nas Tuas mãos sagradas. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada noite sem dormir, cada preocupação que pesa, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechou. Por isso eu suplico, age, São José, age rápido, age profundamente, age poderosamente, age como somente um santo escolhido pelo próprio Deus pode agir. Derrama Tua bênção sobre mim como um rio que transborda.
como uma luz que invade, como uma resposta que chega e transforma tudo. Que o impossível aconteça, que o urgente seja resolvido, que o que estava parado ganhe movimento, que o que estava perdido seja encontrado, que o que estava preso seja quebrado, que o que estava travado seja liberado, que o que estava escuro receba luz, que o que parecia morto volte a viver. Eu sei, São José, que tu não falhas. Eu sei que tua intercessão é forte, rápida, profunda, incansável. Eu sei que quando tu entras, os céus se movem, as bênçãos descem, os anjos marcham e os milagres começam. E por isso aqui e agora eu faço este ato de fé. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu espero, eu creio no impossível. São José, fica comigo nesta batalha. Caminha comigo nos próximos dias, me dá sinais claros, me dá paz enquanto o milagre vem, me dá força para continuar, me dá coragem para não desistir, me dá sabedoria para entender o que Deus quer que eu compreenda. Eu sei que o céu está me ouvindo. Eu sei que Deus está movimentando tudo. Eu sei que tu, São José, estás tocando agora aquilo que ninguém vê. E quando o milagre chegar, porque eu creio que vai chegar, eu vou testemunhar, vou agradecer, vou glorificar e vou proclamar ao mundo que Deus é fiel e que São José intercede pelas causas mais difíceis. Por isso, em nome de todos que oram comigo agora, eu declaro: a partir deste momento, o impossível já começa a ser preparado. O urgente já começa a ser resolvido. O milagre já começa a se mover. A vitória já começa a nascer. E a graça já começa a descer. São José, escolhido por Deus, homem justo, homem forte, homem silencioso, homem obediente, homem de fé inabalável, acolhe esta oração, acolhe esta súplica, acolhe esta lágrima, acolhe este coração cansado e transforma tudo no milagre que tanto precisamos. E agora, São José, enquanto finalizamos esta oração, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ainda tenta me preocupar, tudo aquilo que insiste em pesar sobre os meus ombros. Que tua intercessão envolva cada detalhe da minha vida, até mesmo aqueles que eu não tenho forças para organizar. Toma o que é confuso e traz clareza. Toma o que é doloroso e traz cura. Toma o que é urgente e traz resposta. Que a paz que vem do teu coração, a mesma paz que te acompanhou no silêncio das noites mais difíceis, se derrame sobre mim como um bálsamo que acalma a alma e renova a esperança. São José, que o teu olhar cuidadoso me acompanhe até nos momentos em que eu falhar, vacilar ou duvidar. Que eu possa sentir teu abraço espiritual nos dias em que tudo parecer pesado demais. Que eu reconheça teus sinais nos detalhes, nas palavras, nos caminhos que se abrem, nas pessoas que chegam, nas portas que Deus escancara sem que eu precise forçar. Que a cada novo amanhecer eu perceba que não estou só, que o céu trabalha por mim e que a tua intercessão está cuidando daquilo que eu não consigo controlar. Neste momento, São José, sela esta oração com tua autoridade espiritual e com o poder que Deus te concedeu. Coloca teus braços sobre a minha vida como um escudo invisível contra todo mal, contra toda inveja, contra toda praga, contra toda obra maldita ou palavra negativa. Que tudo o que não vem de Deus seja arrancado pela raiz e lançado para longe. Que a minha casa seja visitada pelos anjos, que a minha família seja protegida sob tua guarda,
que a minha história seja tocada e reescrita pela mão poderosa daquele que nunca falha. E quando o milagre chegar, porque eu creio, São José, que ele já começou, dá-me um coração agradecido, humilde e consciente de que nenhuma graça acontece por acaso. Que eu tenha sabedoria para usar essa bênção da maneira correta, para honrar a Deus com cada conquista, para crescer espiritualmente com cada vitória. E para nunca esquecer que foi a tua intercessão que abriu caminhos onde não existia saída. Que eu jamais abandone a fé que me sustentou enquanto o milagre ainda estava sendo preparado. Por fim, São José, eu te entrego minha vida, meus dias, meus sonhos, meus impossíveis e tudo aquilo que o meu coração ainda não consegue colocar em palavras. Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado, protetor silencioso, guardião das causas que parecem não ter solução, intercessor dos corações cansados, refúgio dos que chegam ao limite e abrigo dos que já não sabem mais o que fazer. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com a alma aos Teus pés, com as lágrimas que eu já não consigo segurar e com todas as dores silenciosas que tenho carregado sozinho por tempo demais. São José, neste momento, eu respiro fundo e deixo que Tua presença espiritual penetre todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu escondi até de mim mesmo. Eu permito que Tua luz entre agora nas memórias que doem, nas expectativas frustradas, nas batalhas que parecem infinitas e nos caminhos que não se abrem. Estou aqui porque preciso de um milagre, e não é qualquer milagre. É aquele que a minha alma grita em silêncio. É aquele que só Deus conhece. Aquele que eu escondo, aquele que eu tento manter firme, mas que hoje, aqui diante de Ti, eu preciso colocar sem medo. São José, ensina-me agora a descansar no Deus que nunca falhou contigo. Tu conheces o peso da espera, a dor das incertezas e o medo do impossível. Tu sabes como é olhar para a vida e não entender o caminho, como é ouvir o céu em silêncio, como é carregar responsabilidades gigantes com o coração tremendo por dentro. Por isso, intercede por mim, toma minha mão, acolhe minhas lágrimas, ouve o grito da minha alma e apresenta ao Altíssimo tudo aquilo que hoje se tornou urgente. Eu peço agora, com fé, com entrega e com toda a força do meu espírito, entra na minha causa, São José. Toca aquilo que está travado, move aquilo que ninguém consegue mover, transforma aquilo que os olhos humanos chamam de impossível. Tu que foste escolhido para guardar Jesus, o Deus que faz o improvável acontecer, coloca agora sobre mim essa mesma unção de proteção e resposta. São José, toca as portas que estão fechadas, toca os corações endurecidos, toca os caminhos que são invisíveis aos meus olhos. Fala ao ouvido daqueles que precisam me ouvir, desfaz os nós que não consigo desfazer, rompe os bloqueios que me impedem de avançar. Eu não quero viver paralisado, eu não quero viver na dúvida. Eu não quero continuar preso a dores, dívidas, medos, perdas, desesperos e situações que me exaurem. Por isso, em Teu nome, pela Tua intercessão, eu entrego agora cada pedaço da minha história.
Firma meus passos, fortalece meu espírito, guia meus pensamentos e conduz minhas escolhas. Que esta oração continue ecoando em meu interior, mesmo depois que eu me levantar daqui. Que ela continue trabalhando no mundo espiritual enquanto eu descanso. Que ela continue atraindo a graça, a resposta e o milagre. E que, a partir de agora, algo novo, grande e divino comece a acontecer na minha vida. Amém. Que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém. E até a próxima oração milagrosa.